Olá, meus queridinhos. Hoje explicaremos a vocês um pouco do que são as teorias socialistas e comunistas e suas aplicações práticas em alguns países. A partir de meados do século XIX, nasceram as ideias socialistas. Na teoria, o socialismo e o comunismo pretendem a implantação de sociedades mais equilibradas, igualitárias, sem opressão e miséria. Entretanto, na prática, ou seja, no socialismo real, o sistema distanciou-se bastante das teorias marxistas. A primeira revolução que derrubou o capitalismo ocorreu em 1917 no Império Russo, que passou a se chamar União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a URSS, em 1922. O modelo socialista da URSS foi seguido por outros países, embora houvesse características específicas em cada um deles. Entre os países que aderiram ao socialismo temos a China, o Chile, o Vietnã e Cuba, sobre os quais discorreremos nessa videoaula. A começar pela China. Em meados do século XX, o Império Chinês era governado pela dinastia Qin, o imperador que deixava-se levar pelas potências estrangeiras impunha os valores ocidentais da religião cristã. Isso, aliado à insatisfação da população que trabalhava para sustentar elites estrangeiras, provocou a revolta dos Boxers. Também nessa luta contra a dominação estrangeira, o médico Sun Yat-sen criou em 1900 o Partido Nacional do Povo, que em 1911 conseguiu derrubar o Império Chinês e proclamar a República. Apesar disso, a República gerou grande satisfação social, visto que os camponeses eram abusados com altos impostos, espalhando fome e revolta. Para organizar essa insatisfação, em 1921 cria-se o PCC, Partido Comunista Chinês, baseado nas ideias de Karl Marx, com seu principal líder sendo Mao Tse-tung. Com a morte de Yat-sen, em 1925, abre-se uma luta pelo poder, em que o general Chiang Kai-shek vence. Ele rompe com o PCC, o torna ilegal, causando uma guerra civil e o advento da Grande Marcha. Aproveitando-se da briga entre os chineses, o Japão, em 1937, ataca a China. Nisso, os dois grupos, nacionalistas e comunistas, cessam o conflito entre si e se unem para combater o Japão, causando a derrota japonesa. Mao Tse-tung emerge com grande popularidade e, em 1949, seu exército vence o governo chinês, proclamando a República Popular da China, ou Revolução Chinesa. O governo de Mao adotou um conjunto de medidas como estatizações, reforma agrária, industrialização, com apoio soviético, e concedeu direito às mulheres. Animado, ele também lançou o Grande Salto para a Frente, um plano que pretendia desenvolver a China em tempo recorde. O programa, no entanto, foi mal sucedido, despencando a popularidade de Mao Tse-tung e causando a morte de 30 milhões de pessoas pela fome. A fim de conter essa satisfação popular, o líder chinês organizou a Revolução Cultural, movimento com o objetivo de combater todos que se mostrassem contra o comunismo. Alguns jovens organizaram a Guarda Vermelha, espalhando-se pelo território, a fim de divulgar o governo de Mao e eliminar sua oposição. Eles divulgavam os pensamentos de Mao Tse-tung através do chamado Livro Vermelho. Porém, essa revolução cultural saiu do controle, e Mao ordenou que todos estes jovens voltassem para a faculdade de onde haviam saído, reestabelecendo dessa forma a disciplina. O caso do Vietnã. O Vietnã se dividiu em norte e sul em 1954 devido à vitória dos vietnamitas sobre os franceses que dominavam a região, interessados nas suas riquezas agrícolas e em seus minerais, sendo o Vietnã do Norte socialista e o Vietnã do Sul capitalista. Percebendo que o comunismo se espalhava pelo país, o governo de John Kennedy dos Estados Unidos enviou ao Vietnã do Sul mais de 500 mil soldados com o objetivo de combater o avanço socialista, iniciando a Guerra do Vietnã. Porém, os soldados dos Estados Unidos acabaram sendo forçados a se retirar do território, visto que a resistência comunista era muito grande e os protestos e perdas se aumentavam. Esta é considerada até hoje a única derrota militar dos Estados Unidos. Com o fim da guerra e a vitória dos comunistas, o país foi reunificado com o sistema socialista chamado de... O caso do Chile. No Chile, o socialismo ganhou espaço por via pacífica, pois o socialista Salvador Allende foi eleito presidente da República. Allende nacionalizou as minas de cobre e telecomunicações que estavam em mãos de empresas norte-americanas, assumiu o controle dos bancos e iniciou ampla reforma agrária. Considerando-se prejudicados por essa política de Allende, empresários chilenos e estrangeiros passaram a boicotar seu governo, reduzindo os investimentos, provocando queda na produção e o aumento do desemprego e da inflação. Também os Estados Unidos financiavam intensa propaganda para estabilizar o governo de Allende.
Em 1973, os militares chilenos tomaram o Palácio de La Moneda, de onde Allende saiu morto, e ficou no poder o general Augusto Pinochet. Bom, finalmente temos o caso de Cuba. O socialismo também foi tratado por Cuba, que mantém esse sistema até hoje. Nesse período, Cuba era governada por corruptos e violentos ditadores, como Fulgêncio Batista, que em 1952 realizou um golpe de Estado com apoio dos Estados Unidos, proclamando uma violenta ditadura que se estendeu até a Revolução Cubana. Opondo-se a essa situação, o advogado Fidel Castro e mais 120 pessoas tentaram tomar um quartel em Moncada para conseguir armas para deter Batista. Fracassado, Fidel foi preso, porém conseguiu fugir para o México 2 anos depois. Tempos depois, Fidel retorna a Cuba com o apoio principalmente de Che Guevara e chega ao poder em 1959. No poder, ele adota uma série de medidas como estatizações, reforma agrária, redução de aluguéis, entre outros. Os Estados Unidos reagem cortando relações comerciais, econômicas e diplomáticas com Cuba, provocando o chamado embargo econômico. E também houve outro bloqueio, o bloqueio aéreo e naval à ilha de Cuba, devido à crise dos mísseis, que poderia ter ocasionado uma guerra nuclear no mundo, mas não ocasionou. Após a Guerra Fria, Cuba tem uma modesta reaproximação com os Estados Unidos. Como isso tudo terminou? Esse sistema entrou em colapso a partir dos anos 80, tanto na URSS como em seus países satélites da Europa Oriental. O regime socialista chinês salvou-se graças à sua maior abertura para a economia capitalista de mercado. O socialismo real não acompanhou o desenvolvimento científico e tecnológico do mundo capitalista desenvolvido. Nele dominava um modelo autoritário de governo sem participação ativa dos cidadãos na vida política. Ao invés do Estado perder importância para dar lugar a uma sociedade livre de desigualdades democráticas, ou seja, o comunismo, acabou se fortalecendo e ficou à mercê de uma nova elite burocrática e incompetente. O socialismo real criou um estrato social privilegiado, os burocratas, que controlavam a política e a economia. Enfim, os principais motivos da crise do socialismo foram a burocratização, a ineficiência econômica e o autoritarismo político. E isso é tudo.